Senhor, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre o chamado, né? Chamado de Deus na vida de um homem. Para Deus não existe idade, não existe classe social, porque quando Deus chama, Ele garante. Louvado seja Deus. Eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo em 1 Samuel 3, versículo 3, que diz assim: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Querido, vamos entender um pouco essa mensagem. Aleluia! A Bíblia diz que, louvado seja Deus, que Eli era um sacerdote. Louvado seja Deus. E ali Deus, Ele colocou, louvado seja Deus, Eli, para que pudesse instruir ali Samuel no que ele tinha que fazer. Louvado seja Deus. Sabemos que na nossa caminhada muitas pessoas nos ensinam, né? Louvado seja Deus, a gente aprende muito com elas. E Samuel ali estava naquele lugar ali, sendo instruído por Eli. E a Bíblia diz que de repente, quando a lâmpada do templo se apagou, Deus chamou Samuel, Samuel. E ele correu para Eli e disse: Eli, eis-me aqui. Samuel ainda é jovem, sabemos que quando a gente está novo na fé, muitas coisas a gente vai aprendendo, né? Muitas coisas a gente erra, a gente acerta, porque a gente está no começo, louvado seja Deus. E ali naquele momento, quando ele voltou, não vai dormir, que não foi eu que te chamei não, Samuel. E de repente Deus chama de novo Samuel. E ele chega para ele e diz: eis-me aqui. E naquele momento foi chamado mais uma vez. E de repente naquele momento Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel, o jovem, o menino, a criança ainda Samuel, para que pudesse ser um, louvado seja Deus, um profeta, né? Louvado seja Deus, um sacerdote ali, louvado seja Deus, para que pudesse assim guiar e ali instruir aquele povo naquela época. E ali de repente ele chegou para Samuel: deita. Quando você ouvir alguma voz lhe chamar, você diz: Senhor, eis-me aqui. E aí Samuel ouviu a instrução de Eli e obedeceu o chamado de Deus. Como nós vimos aí, amados, muitos hoje em dia têm chamado de Deus para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, mas fica se escondendo, como Elias um dia se escondeu na caverna, e Deus disse: Elias, o que é que isso está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E Elias saiu e Deus honrou ele, dando bênção, vitória, ao ponto até de ele humilhar mais de 300 profetas ali de Baal. E Deus quer fazer isso também com você, amado. Mas você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e saber seguir os conselhos que Deus tem lhe dado. Se Deus tem mandado você fazer isso, faça isso. Se Deus está mandando você, louvado seja Deus, orar, ore. Se Deus está mandando você colocar a mão sobre o enfermo, coloque. Talvez você fique acanhado, até tímido, porque muitas pessoas olham e você começa a deixar dúvida entrar no teu coração. Será, Senhor, que isso vai acontecer? Será que isso realmente é do Senhor? Queridos, a palavra de Deus diz que Ele não deixa ninguém enganado. Se for Deus, louvado seja Deus, faça assim como, louvado seja Deus, Samuel fez. Ele obedeceu a voz de Deus, louvado seja Deus. E ali naquele momento, Deus colocou ele ali como um grande homem ali naquele lugar, ao ponto, louvado seja Deus, de ser procurado por muitos profetas, até reis, como Saul. Ali também instruiu muito a Davi, louvado seja Deus. Ali ele, louvado seja Deus, era respeitado por todos. Todos ali, louvado seja Deus, naquele momento, ouvia os conselhos de Samuel e obedecia. Louvado seja Deus. Então nós temos que obedecer a voz de Deus. A voz do homem, louvado seja Deus, vem para complicar a nossa vida. Mas a voz de Deus, amados, louvado seja Deus, vem para nos honrar e nos colocar em lugares grandes, louvado seja Deus. Eu mesmo, louvado seja Deus, eu tive como oportunidade na minha juventude também de ouvir a voz de Deus, mas fui ouvir a voz de Deus quando realmente eu estava ali naquela situação. Mas graças a Deus, amado, eu pude observar, conhecer, louvado seja Deus, e ouvir, atentar o chamado de Deus, as instruções que Ele tinha para mim, e pude seguir o caminho. Louvado seja Deus. Podemos ver muitos profetas como Daniel, seguiu a voz de Deus, Saul, louvado seja Deus, todos, e Deus assim tem honrado a todos, e Deus quer honrar você também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.